Aleluia. Graças a Deus. Então, nesta noite, vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, para começarmos. Terceiro Evangelho da Bíblia. São 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o terceiro. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 13. Lucas capítulo 4, verso 1 até o 13. Espero que o Senhor Jesus Cristo seja sempre exaltado pelas nossas palavras e pela nossa vida, pela nossa maneira de viver. Diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a glória e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Pai Celestial, eu careço da tua intervenção. Eu careço que o grande Mestre, o Espírito Santo, seja sobre mim e abençoe a minha vida, abençoe a minha alma agora, e abençoe onde por acaso chegar esta pregação, que esta pessoa seja atingida pela luz de Deus agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos começar falando sobre a autoridade da palavra de Deus. Eu quero começar, e vou ser um pouco breve hoje, a autoridade da Bíblia Sagrada. Se essa Bíblia Sagrada estiver faltando alguma coisa, Deus não poderia se comunicar com o homem por meio delas. Se essa Bíblia Sagrada não é confiável, não se pode confiar totalmente na palavra que é a Bíblia. Se não é assim, Deus não poderia se revelar aos homens por meio da leitura da Bíblia. Então, nesta noite eu quero exaltar o Senhor Jesus Cristo
por meio da Bíblia Sagrada e dizer: a Bíblia Sagrada está completa, nela não falta nenhum livro. Esses 66 livros que foram deixados na reforma de Lutero para o crente evangélico que aceitou a fé em Jesus Cristo, nos 66 livros que está nela, esses são os 66 livros inspirados. Os outros livros que a Bíblia Católica tem, que não passou na reforma de Lutero, Lutero tirou aqueles livros, porque era livro apócrifo, que não condizia com o restante das Escrituras, para manter um purgatório, para manter imagens. Lutero tirou e deixou esses 66 livros para alguém chegar nesses últimos dias e dizer que a Bíblia não está completa. É muita audácia dizer que a Bíblia não está completa. Porque se for falarmos que a Bíblia está completa, devemos nos humilhar e dizer: aceite as Escrituras e você será salvo por meio da graça do Senhor, por meio do varão, o Senhor Jesus Cristo. Mas o sistema que eu vim não pode pregar somente a Bíblia. Tem que ter os seus livros apócrifos. O sistema católico teve os seus livros, e daqueles livros tira o catecismo, daqueles livros tira o purgatório. O adventismo tem os seus livros. O Testemunho de Jeová tem sua Bíblia e os seus livros. Mas eu estou aqui para dizer: vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus somente adorarás. Vocês vejam que as 3 vezes que lemos que Satanás chegou até Jesus, Satanás veio dizendo: faça assim porque está escrito. Onde estava escrito? Na Bíblia. Ele tirava exatamente texto do Velho Testamento, dos Salmos, onde dizia que não tropeçava com os pés em pedra. Mas Jesus estava colocando as Escrituras na resposta correta, no lugar correto, para calar Satanás. E quando usam um versículo para fazer uma doutrina, a Bíblia está aqui para calar. A autoridade está na Bíblia de Deus. Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 5, verso 39: examinais as Escrituras. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais por meio dela ter a vida eterna. Aleluia! E são justamente elas que de mim testificam. Mas lá não se prega muito esse versículo, não. Lá eles exaltam os seus livretos. Esse aqui testifica de Jesus. Eu estava dizendo agora há pouco, se essa Bíblia não estiver completa, não se é confiável ler ela. E se ela está completa, não cabe mais o livro de quem quer que seja. Se ela está completa, ela é a completa revelação de Jesus Cristo. Não cabe mais ninguém. Não cabe mais nada. Está vendo? Vamos prosseguir nas Escrituras. No Evangelho do apóstolo João, no capítulo 16, Jesus dá essas instruções
verso 12. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Quando você se perguntar, puxa, agora não tem mais as mensagens, os livretos para ler, quem vai me mostrar o caminho? Como será daqui para frente? Como vai ser? Eu não tenho mais luz, porque a luz só veio por meio do fulano. Mentira! A Bíblia diz que Jesus era a luz, veio aos seus e os seus não o receberam. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Quando você se perguntar, e como será? Eu não terei revelação. Quando você se perguntar, encher de interrogação, agora não tem mais os livretos para ler. Como será a minha fé? A fé tua está no livreto ou em Cristo? Aí vai responder muita coisa. O católico vai dizer, eu não tenho catecismo. Porque a fé dele está no catecismo. Se tivesse em Jesus Cristo, não precisaria do catecismo. Se estivesse em Jesus Cristo, não precisaria do catecismo. Porque Jesus o completa. Se a fé estivesse no Senhor, não precisaria de brana. Se a fé está em Jesus Cristo, você só depende do Espírito Santo. E é justamente isso que eu quero ler e deixar. João 16, verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus falando justamente aos seus discípulos, antes da partida dele, antes da morte dele, que ele queria se revelar logo a eles. Mas eles não podiam ainda aceitar ou receber. Aí ele vai dizer para eles como será que eles todos receberão essa luz. Veja só. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, o que Jesus queria dizer, não ia dizer ainda, porque não podia ainda, ele não havia morto. Tinha que morrer primeiro. Mas quando vier o Espírito da verdade, aleluia, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Quer dizer que então o Espírito Santo em nós, fazendo essa Bíblia viva, não fala de si mesmo, não fala dos livros do fulano. O Espírito Santo na noiva de Cristo não fica falando dos livretos de Allan Kardec. Não fica não. Então o que eles precisavam ouvir de Jesus não ia suportar ainda, porque não estavam qualificados, a fé não tinha chegado ao novo nascimento que viria em Pentecostes. Mas justamente quando viesse esse novo nascimento, Jesus estava ausente, porque já não estaria com eles, mas estaria o Espírito Santo, que ele está prometendo, esse ensinaria. Aleluia! Porque ele não falará de si mesmo, mas ele dirá. Então o Espírito Santo dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então a Bíblia é confiável ou não? Pedro escreveu que a Bíblia, os homens santos de Deus, falaram inspirado pelo Espírito Santo, porque a profecia nunca foi dada segundo a carne, mas os homens santos de Deus falaram pelo Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e ele vou-lo há de anunciar. Amém? Então o Espírito Santo está nos anunciando. Anunciou em Pentecostes, anunciou e anuncia durante esses anos todos, e hoje está nos anunciando, dizendo:
Fique com as Escrituras. Não aceite livro de terceiro, não. Não aceite livro de terceiro. Porque o livro do terceiro vai te pôr a fé no terceiro. Não aceite isso, não. Respeite qualquer um que passar na tua porta. Mas diga, não, a minha fé é sobrenatural. Eu não tenho fé em livreto, não. Aceito, recebo, reconheço a obra de caridade que estão fazendo, mas a salvação é o Senhor Jesus Cristo. Não é segundo os livros do Adventista, não. Não é segundo o livro de Charles Russell, não. Não é segundo os livros de Clarence Larkin, não. Não é segundo os livros de Brana, não. A salvação é em Jesus Cristo. Oh, vamos prosseguir. Aleluia. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo deixa registrado assim. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 6 até o 12. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Toda a Escritura, ele diz, toda a Escritura, toda essa aqui, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Toda a Escritura, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Em quê? Nos livros? Não, nas Escrituras. Para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. E eu tenho aprendido muito das boas obras do Senhor, lendo, examinando e estudando as Escrituras. Então toda ela é inspirada para a ocasião que você vai usá-la. Você não deve deslocar a palavra de Deus. Você deve lê-la como está. Leia o texto inteiro. Leia o texto inteiro e vê o que o autor do livro, movido pelo Espírito Santo, lá naquela ocasião estava querendo dizer. Não pega metade de um versículo, não. Pega o texto inteiro e você entrará no Espírito que foi escrito a Bíblia. E o Espírito te vivificará. Então você será instruído. E por quem? Pelo Espírito Santo. 1 João capítulo 2 diz: a unção que vocês receberam de Deus fique em vocês. E não há necessidade que outro vos ensine, porque o seu Espírito ensina todas as coisas. Então estou aqui dizendo, aqui está a verdade. A Escritura foi terminada há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, as Escrituras foram terminadas. E de lá para cá, não coube mais nenhum livro em cima dela. Se fosse assim, na Reforma, Lutero teria aceitado outros livros em cima da Bíblia. E se depois da Reforma veio outros homens falando coisas da Bíblia, mas se eles falarem e não for conforme o que já está nas Escrituras, seja anátema. Se vier anjo, pastor, evangélico, cheio de milagreiro, anjo milagreiro, anunciando muitas coisas e pregando o que a Bíblia não pregou, seja anátema. Aleluia! Está vendo? Aí vai aparecendo muitos deles, dizendo: a Bíblia de hoje é o irmão fulano, a Bíblia de hoje é a irmã ciclana, a Bíblia de hoje é o irmão fulano. É mentira. A Bíblia é a que está nas Escrituras.
Que fé é essa? Que fé fraca num homem? Não deveria ter fé em Paulo. Paulo corrigiu isso em Coríntios, no capítulo 3. Quando ele chega lá, ele descobre que aquela igreja de Corinto estava passando por lutas, divisões, porque ele havia pregado, Apolo pregava também, era um grande homem. E os irmãos de Corinto tinham em Paulo que ele era o líder deles. Paulo era o líder deles. E outros começaram a ouvir Apolo, que pregava Cristo também. E esse povo dentro da igreja, uns eu fiquei com Apolo, outros eu com Paulo. Quando Paulo chega lá, encontra tudo isso. Ele diz: vocês são carnais. Vocês são carnais. Porque eu encontrei uns dizendo: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Apolo. Não. Quem é Paulo? Ele escreve. Quem é Apolo? Paulo e Apolo não é a Bíblia em si, mas são homens que anunciaram o caminho. Aleluia! Anunciaram o caminho é Jesus Cristo. E eu me glorio, dizia ele, de não ter batizado nenhum de vocês, porque Deus não me enviou para batizar, senão para evangelizar. Aleluia! Ele cortou aquele espírito de divisão, aquele espírito faccionista do branismo, de facção do povo dos livretos. Paulo cortou pela raiz. E esse espírito dali correu. Diante de Paulo não ficava. Mas o espírito está no mundo, hoje está em toda parte. Diz: eu só sou salvo se eu crer em fulano. Salvação é o Senhor Jesus Cristo somente. Nunca haverá outra salvação. Nunca mais ninguém está perdido depois da morte de Cristo, que aceitou Cristo. Nunca mais. Os judeus chegaram depois que Paulo havia pregado na região da Galácia, um lugar chamado aos Gálatas. Paulo havia evangelizado a fé, a salvação mediante o Senhor Jesus. E todos aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E nada mais. Quando aceita o Senhor Jesus Cristo, significa que não tem que aceitar a mim também. Não tem que ter uma fé no Senhor Jesus Cristo e em tal pessoa. Não tem, não. Tal pessoa é uma idolatria que você cria. Essa é a verdade. Tal pessoa é uma idolatria. É a fé somente do Senhor. A fé somente no Senhor e a fé somente para o Senhor. Nada para o homem. Aí, quando Paulo volta, chega novamente em Gálatas, encontra transtorno ali. Porque outros judeus cristãos, que eram judeus e haviam aceitado Cristo, e Cristo não faz acepção de pessoas, esses judeus haviam aceitado Cristo e não haviam largado de guardar o sábado. E Jesus não vai fazer diferença se ele largou ou não. Desde que aceitou Jesus Cristo, amém. Ele reconheceu: o sábado não me salvou, mas Jesus me salva, eu o aceito, amém. E esse judeu e os outros judeus aceitaram a fé em Jesus Cristo e continuaram guardando o sábado, e continuaram circuncidando, e continuaram trazendo muita coisa da lei. E Paulo já não pregava mais a lei, porque ele considerou a lei toda como esterco e jogou fora e reconheceu o único caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus Cristo. Foi pregar para os irmãos na Galácia e levantou essa igreja. Na ausência deles vieram uns judeus desses, dizendo: nós também somos irmãos. Olha, nós somos irmãos também, porque aceitamos Jesus. Só que vocês aceitaram Jesus, vocês precisam circuncidar igual nós. Está vendo? Vocês, para ser salvos, têm que crer no
irmão tal igual nós. Vocês, para ser salvos, é o mesmo transtorno. Vocês, para serem salvos, têm que guardar o sábado igual nós. Aí Paulo fica sabendo e volta lá. Vamos ler o que acontece? Gálatas, no capítulo 1, como Paulo chega lá, exortando eles. Verso 6. Paulo havia os deixado no evangelho perfeito, que ele não havia recebido de homem algum, fundamentado no evangelho da Bíblia, do Novo Testamento. E aí Paulo escreve assim. Na verdade ele não volta, ele manda logo essa carta, pede que escreva essa carta para ele enviar para eles rapidamente. Ele fala: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ah, irmãos aí fora, vocês que dizem que a salvação está no vosso livreto, vocês estão chamando da graça de Cristo para outro evangelho. Vocês estão passando da graça de Cristo para outro evangelho. Lamentavelmente. Está dizendo, não, a Bíblia só, Cristo Jesus somente não salva. Estão dizendo abertamente, o Senhor Jesus Cristo somente não salva. É Jesus Cristo e o irmão tal. Do contrário, não faria sentido pregar o irmão tal. E nem é para pregar o irmão tal, é para pregar Cristo só. Ainda tem que engolir o irmão tal nos hinos, tem que engolir nas paredes da igreja e nas paredes da casa deles, nos quartos deles. Está vendo que grande idolatria? Paulo manda logo escrever. Diz que ele não teve nem tempo de escrever essa carta, de tão apressado e bravo que ele ficou. Maravilha que vocês deixaram aquele evangelho para outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O evangelho que a salvação é por meio de Jesus Cristo. O evangelho que, se você crer nele, você é salvo. Só isso não basta. Querem transtornar. Estão transtornando. E as coisas ruins que acontecem lá, eles nem tocam. Eles nem tocam. Você fala, que coisas ruins. E as profecias que não se cumpriram lá? As profecias que Branham ia voltar à África em 64 até 65. Também não se cumpriu. As profecias que Los Angeles afundaria antes que Billy Paul fosse um homem velho. Billy Paul faleceu faz 10 dias, com 90 anos, e Los Angeles continua. Ninguém fala. Se tu falar qualquer coisa, tu está endemoniado. Mas por que endemoniado? É a profecia. Eu quero saber, a profecia. Fala da profecia. Se tu perguntar, tu está endemoniado. Mas por quê? Não tem que provar se os espíritos são de Deus? Provar e vede. E os plágios e as cópias dali, que copiou do livro do outro, não pode falar, que senão tu está endemoniado. Mas quem está usando isso lá que deve estar endemoniado. Não quem está perguntando, porque está precisando de esclarecimento. Esclareça! Se não tem esclarecimento, largue isso e não pregue isso. Como eu vou pregar a Bíblia se eu não tenho certeza? É o que eu comecei quase agora a ensinar. Se Deus quis falar pela Bíblia, Ele vai usar a Bíblia de uma maneira que ela não é confiável? Ora, isso aqui é uma coisa que não se pode confiar? A Bíblia você pode confiar nela. Pode confiar. Alguém escreveu uma coisa muito certa. Os homens não estão cumprindo a Bíblia, não. Mas a Bíblia está se cumprindo em todo lugar do mundo. A Bíblia está se cumprindo lá na guerra. A Bíblia está se cumprindo lá nas drogas. A Bíblia está se cumprindo na igreja de Deus. A Bíblia está se cumprindo lá na mentira. A Bíblia está se cumprindo nesse mundo orgulhoso.
Eles não estão cumprindo a Bíblia, mas a Bíblia está se cumprindo em cada canto desse mundo. Mas os livretos não estão, não. Aí Paulo, ainda dizendo sobre por que vocês deixaram o verdadeiro evangelho para outro evangelho. Ele diz: há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ele mesmo, ou um anjo do céu, seja o sétimo anjo, seja o quinto anjo, o sexto anjo, ou qualquer anjo, anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja anátema. Assim eu já disse e agora de novo vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, dizendo salvação é em Jesus, não é mais só em Jesus Cristo que Paulo pregou, não, é em Cristo e fulano, é anátema. É anátema. Além do que já vos recebestes, seja anátema. Porque eu falo, eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas eu faço-vos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Vê aqui o que lemos agora há pouco em João 16. Que o Espírito Santo viria e os revelaria e os mostraria as coisas que haveria de vir. O Espírito Santo. Paulo diz: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo. Aquela revelação que Jesus prometeu lá, veio e revelou a esse servo de Deus. E aí está a verdade. Glória a Deus. E aí vem dizer que só a Bíblia não é... É só a Bíblia suficiente, nada mais. Não cabe mais livreto em cima dela. Nem o livro, por mais inspirado que o livro seja, por mais inspirado que seja, é só essa Bíblia. Ninguém vai pôr outra. Ainda eu quero deixar para vocês aqui, em Apocalipse 22, que eu já vou dar um jeito de ir encurtando minhas palavras aqui. Apocalipse 22, verso 18, Jesus assim, quando dá a revelação a João na ilha de Patmos, deixa registrado assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa. Que coisa? Alguma coisa. Você acrescentou mais alguma coisa. Talvez você acrescentou a sua igreja para te salvar. Talvez você acrescentou o apóstolo tal para te salvar. Talvez você acrescentou o purgatório para te salvar. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E agora? De tanto que os homens acrescentaram coisas que não estão na Bíblia, aumentaram a Bíblia. Lá aumentaram a Bíblia. Coisa que a Bíblia não fala, eles falam. E vamos ver. E se alguém tirar qualquer coisa, qualquer palavra, tirar uma palavra, não podemos. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. E agora? Vamos comparar com a fé que eu vivi 33 anos. Lá acrescenta as coisas? Muitas coisas eles acrescentam lá.
bastante. Quando diz, se a esposa cortar o cabelo, você tem direito de largar ela, deixar ela, e pode casar inclusive com uma outra moça. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o único divórcio que existe só pode ser por meio de adultério. Se um elo quebrar, aí sim você pode dar o divórcio. Isso aqui eles acrescentaram lá. Dizer que a serpente teve relação com Eva, a Bíblia não fala isso, que a serpente teve relação sexual com Eva. Fala? Não. Acrescentaram isso. Em Efésios diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza. Antes de conhecer a salvação. Em Gálatas parece. Gálatas ou Efésios, não me lembro. Éramos, por natureza, filhos da ira. Aí diz que os filhos de Deus vêm de Adão. Os filhos de Caim são os filhos do diabo. Acrescentando. Tem outra coisa aqui que eu estou quase lembrando. Tem várias delas que eu vou deixar para uma outra vez. São muitas as coisas que eles acrescentaram lá. E as pessoas não lêem a Bíblia conforme ela é. Desloca as Escrituras. Mas se alguém acrescentar qualquer palavra, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrita neste livro. E vocês sabem que as pragas desse livro são muitas. Eu não quero. Eu quero dizer o que o Espírito Santo já disse por meio dos santos apóstolos do Senhor. E eu posso ler qualquer livro, se o livro for inspirado e baseado na Bíblia. Ali eu testificarei do que diz a Bíblia, porque Jesus disse: examine elas, porque são elas que de mim testificam. Ele disse a Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Satanás disse a ele: eu te darei tudo esse reino do mundo, se tu me adorares. Jesus por revelação, e hoje Satanás está sendo adorado. Hoje, de diversas maneiras, até mesmo dentro das igrejas, Satanás está sendo louvado. Mas a minha adoração não é a Jesus Cristo e um ídolo, não. A minha adoração não é a Jesus Cristo e um santo. A minha adoração é somente ao Senhor Jesus Cristo. Então, reconheça a autoridade da Bíblia. Creia nela. Aceita o Senhor Jesus que está escrito nas Escrituras. Viva por ela. Leia, estude as Escrituras, examine as Escrituras e deixa de lado livros de homens. E viva pelo Espírito Santo, seja feliz e que Deus abençoe. Todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha convicção. Aqui está a verdade. 66 livros somente, que o Espírito Santo, os nossos 27 livros do Novo Testamento, 39 do Velho Testamento. Vocês podem ver que a Bíblia velha do judeu, eles não aumentaram nenhum livro mais. São aqueles livros do Velho Testamento que nós temos na nossa Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia é os livros do judeu, onde eles têm os ensinos até a lei, guardar, viver. Eles chamam o Torá, os 5 livros. Nós temos na nossa Bíblia. Mas nós não precisamos nos aprofundar no ensinamento do judaísmo. Porque vindo Cristo, evangelizou a paz. Vindo o Senhor Jesus Cristo, nós o aceitamos. E Ele é a nossa paz. Ele é o nosso sábado. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso milênio.
Ele é o meu milênio. Ele é a minha alegria. Ele é a minha vida eterna. Ele é o meu céu. Estou perfeito nele. E que Deus abençoe todos. Vamos agradecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela paz de espírito que eu tenho. Obrigado pela família que me destes. Obrigado pelo irmão aqui, o irmão Simval. Obrigado pela minha filha. Abençoe ela na viagem, Senhor. Obrigado pelo meu neto. Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que eu fui visitar, pelos outros que eu irei visitar. Abençoe todos que aqui vêm, ó Pai. Abençoe todos que assistirem esta humilde palavra. Que eles sejam alimentados e abençoados pelas mãos poderosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos. Amém, Jesus. Amém.